Bom dia pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar falando a respeito dessa ferramenta, né? É uma lanterna, muitos não consideram como ferramenta, mas eu considero, né? Porque é essencial você ter um dispositivo de iluminação na sua mala de ferramenta, na sua bolsa, ou carregando consigo mesmo em seu cinto, algo parecido, né? Então a referência dessa lanterna é EcoPro 61 Slim da Philips, né? É uma lanterna que ela possui um LED principal e o outro LED secundário na sua terminação. Ela tem uma característica, né, que permite trabalhar em diferentes angulações, né? Então ela tem aqui, ela vai de 0 até 270 graus de angulação, o que permite diferentes tipos de posição e permite que ela seja adequada a fazer inspeções em lugares, né, às vezes difíceis para outros tipos de lanterna. Então tem lanternas que elas têm uma boa capacidade de iluminação, porém, no que se refere à praticidade de se inserir em determinados locais para você conseguir fazer uma determinada inspeção ou visualizar, se torna difícil. Essa aqui, por outro lado, é bem adequada, né? Então ela fica bem compacta, depois eu vou mostrar quando eu abrir. Então ela tem uma capacidade máxima de iluminação de até 500 lumens, né, no que se refere ao LED principal dela. E esse LED secundário, que é o LED que fica na terminação da lanterna, ele possui uma capacidade de iluminação de 140 lumens, né? Então aqui ele já mostra aqui, ó, ver melhor, trabalhar melhor. Então é essencial você ter um dispositivo de iluminação adequado. Ele possui aqui os seus dispositivos de fixação por meio de um gancho. Também ele possui por meio de um ímã, né? Um ímã bem forte, por sinal. Possui algumas características aqui também, por exemplo, esse LED principal ele tem 3 níveis, né, de iluminação. Tem um Buster, que é a iluminação com 500 lumens. Tem o Eco 2, né, que no caso vai ser 250 lumens, e o Eco 1, que possui uma iluminação de 50 lumens, né? E também essa parte, né, da iluminação frontal aqui superior, né, que fica na terminação da lanterna, que possui uma capacidade de 140 lumens. Cada uma dessas iluminações elas vão ter as suas respectivas durabilidades, né, de bateria referente. Então aqui ele já mostra aqui, ó, se eu estiver utilizando o meu Eco 1, ou seja, se eu estiver utilizando essa lanterna no seu modo mais econômico, da iluminação do LED principal, ele tem uma autonomia não mais econômico, na verdade, né? No de 500 lumens ele vai ter uma autonomia de 2,2 horas, né? 2,2 horas, aproximadamente 2 horas. E no modo mais econômico, né? Que o Eco 1 ele vai ter uma durabilidade de aproximadamente 20 horas. E aqui ele mostra o Spot, que é exatamente essa iluminação superior. Ele permite aqui uma durabilidade, né, da carga de até 8 horas. Né? Então aqui ele tem um tempo de carga da bateria completa de até 3,2 horas de carregamento. Mostra aqui algumas características, como essa daqui, K07, que é uma certificação no que se refere à capacidade de resistir a impactos. Né? Então tem uma tabela na internet que ele mostra direitinho. Vamos visualizar aqui o que é que vem aqui dentro da caixa. Né? Então na caixa em si você vai ter apenas 3 materiais aqui. Você vai ter a lanterna propriamente dita, né? Vou deixar ela aqui de lado. Então, vou ter aqui também um manual e vou ter também aqui o cabo de carregamento, né? Então, eu tenho aqui esse cabo, né? O cabo é micro USB, é bem construído, né? Enfim, qualquer cabo vai servir para carregar ela. Aqui eu tenho um manual, então aqui ele tem algumas informações bem interessantes do ponto de vista técnico, quanto também de funcional, né? Então aqui ele mostra aqui, ó, ele diz evitar olhar diretamente para o feixe de luz, né, do LED principal, quanto também para o do spot. Evitar colocar produtos abrasivos, aparentemente aqui álcool, algum líquido parecido. Lembrando, essa lanterna aqui ela tem um IP20, então ela não tem capacidade de resistir à água. Né? Ele diz aqui você não joga ela numa fogueira, né? Porque ela vai pegar fogo, consequentemente. Ou seja, evitar também com alta temperatura, né? E aqui ele mostra só um exemplo de você limpar ela com talvez um sabão neutro, assim, bem superficial, né? Para tirar uma umidade. Como ela é direcionada para o uso, né, automotivo, mas também, consequentemente, se você está utilizando ela para você estar trabalhando com a parte mecânica de um carro, para estar fazendo inspeções do motor, ela também está apta para você estar trabalhando com máquinas, né? Então, no que se refere à manutenção, pode ocorrer de você expor ela a óleo e tal, mas é bom sempre estar higienizando, até porque
ela não certifica aqui com precisão se ela tem essa capacidade, né? Então aqui ele mostra que para você carregar ela é necessário um carregador com capacidade maior ou igual a 1 ampere, né? Tem um tempo máximo, né? Aqui um tempo de carregamento de até 3,2 horas, né? Então ele tem 3 níveis de iluminação, né? Como eu falei, o nível Boost, que é a maior iluminação, 500 mAh. Aqui a gente vai ver melhor. Aqui ele tem, ó, nível Boost, ele tem 500 lumens de iluminação, Eco 1 250 lumens e Eco 2 50 lumens, né? Para o nível Boost, ele tem uma autonomia de 12,2 horas, Eco 1 5 horas e Eco 2 20 horas, né? Então, isso aí no que se refere ao LED principal. No que se refere ao spot, que é o LED que fica na terminação da lanterna, ele possui uma capacidade de autonomia de até 8 horas, né? O que ele me mostra aqui. Tem uma capacidade de angulação de até 270 graus, né? Então é bem interessante. Então, assim, eu achei bem interessante. Aqui ele mostra também a capacidade da bateria, 3,7 volts, 2.500 mAh, é uma capacidade bem adequada, né? Então, para mim, achei bem interessante. Olhando aqui para o dispositivo em questão, que é o principal, né? Como eu falei, ele tem esse gancho aqui em aço inox, o que permite você estar pendurando ele em algum lugar, ele não gira aqui, ele é fixo, né? Então você permite colocar ele em algum lugar. Ele possui também esse ímã, que é um ímã bem forte, ó. É bem forte esse ímã. Então ele permite que você deixe ela acoplada em um determinado local, né? E você liga a sua iluminação. No que se refere à parte construtiva da lanterna, essa parte azul aqui é de plástico, né? Um plástico rígido. Ele tem aqui esses 4 LEDs que permitem a visualização da carga da bateria no momento que ela estiver ligada. E no que se refere a essa parte escura, a parte preta é emborrachada, né? Então aqui eu tenho um botão de ligar e como tá os níveis de iluminação, né? Do Buster, Eco 1, Eco 2 e também a iluminação por meio do spot. E tenho aqui também essa capinha que me dá acesso, né, à entrada USB, né? Então aqui eu tenho a entrada USB, na verdade é micro USB, né? Que você pode estar realizando o carregamento dessa lanterna, né? Então é bem interessante. Aqui, como é a parte principal dela, a possibilidade de você trabalhar em diferentes angulações, né? Então aqui essa parte aqui, por sua vez, ela é metálica, né? Então provavelmente tem um alumínio aqui. Ele mostra aqui as características da bateria, né? As características delas, né? Então aqui a potência 5 watts, né? A iluminação principal e 3 watts no que se refere ao spot aqui, né? Várias certificações. Então aqui você pode trabalhar com ela dessa maneira, você pode levantar ela aqui. Essa parte principal aqui, essa parte superior, você pode trabalhar assim. E ainda você tem essa outra angulação aqui, né? Então você pode trabalhar de diferentes maneiras, né? Então é bem interessante a característica construtiva dessa lanterna, principalmente quando você está trabalhando em determinados lugares confinados, né? Então outros tipos de lanterna eles não vão ter a mesma mobilidade. Então como eu falei, né? Deixa eu só voltar aqui. Você tem a possibilidade, né, de estar trabalhando com ela. Agora aqui, essa parte aqui é uma parte plástica, né? Lembrando, essa parte, essas articulações aqui são plásticas. Eu não sei se com o tempo ela folga, mas assim, é bom ter cuidado, né? Então aqui, a iluminação principal, vou dar um pulso aqui. Então aqui, ó, ele mostra os 4 LEDs, é uma iluminação bem forte. Então, é uma iluminação bem elevada aqui. Eu nem vou botar diretamente a câmera aqui. Então, é uma iluminação bem forte. Se eu aperto outra vez, ele desligou, né? Beleza. Mas, por exemplo, liguei de novo ela aqui. No segundo pulso, esse primeiro pulso aqui, eu estou trabalhando com 500 lumens, né? Então, aqui tem uma autonomia de 2,2 horas, 2,2 horas, né? De autonomia. Se eu dou um outro pulso aqui, ó, deu um outro pulso aqui, aí ele vai ter o Eco 2, ele vai ter uma autonomia de até, deixa eu ver aqui, de até 5 horas, né? Que no caso é o Eco 1. E aqui o Eco, porque você tem que apertar devagar aqui, senão ele passa direto. E aqui o Eco 2, que no caso ele tem uma autonomia de até 20 horas. Então essa aqui iluminação também ó, é uma iluminação bem adequada. E ele já permite uma durabilidade de até 20 horas. Então é bem interessante a questão de autonomia da bateria desse dispositivo, né? Então, e o próximo aqui
Como eu falei, aqui, ponto, beleza. E aqui o spot, né? A iluminação, que é bem forte também, tem uma autonomia de até 8 horas, é o que diz o manual, né? Você pode estar trabalhando com essa iluminação também da seguinte maneira, né? Você pode estar colocando ela aqui, né? Fechando, você pode trabalhar dessa maneira, né? Serve como uma lanterna mais comum, né? Então você pode estar trabalhando dela dessa forma. Autonomia boa, né? A portabilidade dessa lanterna também é adequada, né? Então, queira ou não queira, é bem interessante essa característica, né? Então, como eu falei, apertei aqui, desliguei. Dou um pulso aqui, o Buster, dou um segundo pulso, Eco 1, terceiro pulso é o meu Eco 2. Quando eu apertar de novo, aí só na próxima que ele permite acionar aqui o spot, que no caso é a iluminação aqui na terminação, né? Então é bem interessante a proposta dessa lanterna. Você vai ter talvez outros modelos, né, que compactuam do mesmo tipo de mecanismo, né, de articulação, né, desse tipo de lanterna. Mas o que eu gostei dessa lanterna é a capacidade, né, de, como é que eu posso dizer, a duração da bateria, na verdade, né? E também a parte da iluminação que possui uma iluminação bem adequada, né? 500 lumes, uma situação que você está num breu total, que você não tem uma iluminação adequada, é bem interessante. E também essas outras iluminações, que nem essa aqui, ó, uma durabilidade de até 20 horas, rapaz, é uma durabilidade bem interessante, e que você pode até trabalhar dessa maneira. Digamos que você está no uso doméstico também, poxa, eu preciso fazer um trabalho aqui e tal, vou trabalhar fazendo alguma coisa aqui, você pode colocar na mesa, né? Ó, coloca ela aqui na mesa, você vai estar iluminando, serve até de uma luminária, né? Então é bem interessante. E como eu falei, né, portabilidade, você pode estar trabalhando ela, né, carregando ela de diversas formas, ou na sua bolsa, ou na sua mala de ferramentas, ou também, né, você pode estar utilizando ela, né, em um case, né, como esse aqui, feito pelo Eudes, né, um cara conceituado no que se refere ao desenvolvimento de bolsas, né, e cases para instrumentos, e também nessa aplicação aqui que fez personalizada aqui, que eu pedi adequada para o tamanho dessa lanterna, né? Eudes lá de Massaranduba aqui. Então você vê que fica bem adequado, né? Então você pode carregar, coloca na sua cinta ali, quando você necessitar, né, de utilizar ela, você vai estar com ela ali disponível. Então é isso, pessoal. Então é um equipamento que não tem tantos vídeos aqui na plataforma, então é mais nesse sentido a motivação desse vídeo. Então é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!